Olá, graça e paz. Hoje, nesse dia, eu quero meditar com vocês no Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer uma série de vídeos a respeito deste livro que é muito importante para a vida da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. Lucas, ele escreveu o Atos dos Apóstolos e também escreveu o Evangelho que leva o seu nome. Se você atentar para os detalhes do primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, você verá que Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho que o próprio Lucas escreveu. Veja que ele começa dessa forma: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, foi elevado às alturas. Interessante é que ele escreveu o primeiro livro. Então, escrevi o primeiro livro. Qual que é o primeiro livro? Lucas, o Evangelho. E veja bem que agora ele dá continuidade ao escrito. No livro de Lucas, ele relata tudo aquilo que Jesus ele fez e ensinou até o dia em que ele foi elevado às alturas. E agora, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, poderia também chamar Atos da Igreja, porque aqui é que nasce a igreja, inicia-se a igreja. E Lucas, ele diz que esse evangelho que leva o seu nome, ele foi escrito com tudo aquilo que Jesus fez. E agora, ele daria continuidade. E pode ver que ele destina este livro a este homem chamado Teófilos. Teófilos, como você pode ver na tela, a palavra grega é amigo de Deus. Provavelmente, devido este nome ser de origem grega, que leva duas palavras gregas, que é tel e philéu, que é a palavra teos é Deus e philéu é amigo. Então, juntando aí, Teófilos é amigo de Deus. E Lucas, ele endereçou esse evangelho a esta pessoa. Tanto o primeiro, que é o evangelho que leva o seu nome, como também aqui, Atos dos Apóstolos. Nós não sabemos quem é esta pessoa, quem foi Teófilo. A Bíblia, ela se cala no que se diz respeito à pessoa de Teófilo. O interessante é que logo no início do evangelho que leva o seu nome, ele chama esse Teófilo, vocês podem ver, vamos abrir lá, ele começa desta forma: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada, olha aí a palavra acurada, diligentemente, exatamente, ele procurou escrever o evangelho exatamente como os fatos aconteceram. Então, acurada, e ele fez o quê? Uma investigação. Pode ver que a palavra grega para investigação é parakolotel, que quer dizer seguir após, ou acompanhar de perto, ir atrás dos fatos que aconteceram. E de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste
instruído. Talvez este Teófilo seria agora um cristão e que Lucas e uma pessoa de destaque. Veja bem que Lucas ele usa a palavra excelentíssimo em poucos lugares, em 2 lugares, melhor dizendo, é citado esta palavra excelentíssimo. Um é aqui em Lucas e outro é lá em Atos, quando Paulo direciona a sua palavra para o rei Agripa. E a palavra aqui é kratistos, o mais poderoso, o mais forte, o mais nobre, o mais ilustre, o mais excelente. E diz ainda que é usado ao dirigir-se a homens de posto ou ofício proeminente. Provavelmente, de acordo com a palavra grega, Teófilo, ele era uma pessoa de destaque, de uma certa autoridade ali no Império Romano. E agora, como esse homem provavelmente tenha aceitado a Cristo, Lucas resolveu escrever algo para fortalecer a sua fé. Provavelmente seja isso, não podemos afirmar, já que nós não temos nenhum relato a respeito da vida deste homem que se chamava Teófilo. Então, Lucas ele escreve para este homem. E escrevendo para este homem, deixou para nós este escrito, esses relatos maravilhosos que podem nortear a vida da igreja. E no versículo 3, eu já li o 1 e o 2, o 3 assim: a estes também, depois de ter padecido, apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja que Lucas, ele diz para Teófilo o seguinte: olha, Teófilo, o primeiro livro que eu escrevi foi a respeito daquilo que Jesus fez em pessoa aqui na terra. Esse período aí da sua vida aqui entre nós, aquele que tabernaculou, armou a sua tenda entre os homens. Durante o período da sua vida, o seu ministério foi narrado no primeiro livro, no primeiro tratado. Agora, neste segundo, eu vou falar daquilo que Jesus continuou realizando através da sua igreja. E veja bem que ele fala, ele diz algo a respeito dos apóstolos, a instrução, mandamento para os apóstolos. Depois de ele ter dado esses mandamentos aos apóstolos que ele tinha escolhido, ele foi elevado às alturas. E pode ver que a estes também, quem? Apóstolos que ele escolhera. A estes também, depois de ter padecido, ou seja, depois da sua morte no Calvário, ele apresentou vivo e com muitas provas, e estas provas são incontestáveis. Pode ver que a palavra grega aí para incontestáveis, aquilo pelo qual é algo conhecido de forma direta e segura. Então, não tinha como duvidar dos relatos. E diz aqui que ele não somente apareceu por um dia, ele apresentou vivo por muitos dias. E ele diz aqui que foi por aproximadamente 40 dias. 40 dias, Jesus ele continuou se apresentando vivo aos seus apóstolos. E veja que, e falando das coisas, Jesus falava durante esse período que ele aparecia, se apresentava vivo aos seus apóstolos, ele falava das coisas concernente ao reino de Deus. E a palavra é basileia. Basileia, poder real, domínio, governo. E no versículo 4, diz também que comendo com eles. Interessante que mesmo depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, mesmo num corpo glorioso, ele continuava comendo. Veja aí, é o que diz o versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai.
a qual disse de mim, ouviste. Veja aí que o Pai tinha feito o quê? Uma promessa. E ele deu uma ordem para os seus apóstolos, seus discípulos, que não saíssem de Jerusalém, ficassem em Jerusalém, para se cumprir o quê? O que vamos daqui a alguns dias falar sobre Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. Entre a assunção de Jesus, quando Jesus foi levado às alturas, e o dia de Pentecostes, passaram-se 10 dias. Já que Jesus morreu na Páscoa, entre a Páscoa e Pentecoste, decorre quantos dias? 50 dias. Por isso chama Pentecostes, penta. Aí vem a palavra 50 dias. E como Jesus ele ficou 40 dias apresentando vivo para os seus apóstolos, e logo após os 40 dias ele subiu aos céus, eles foram para Jerusalém e aguardaram a promessa do Pai, que isso foi prometido lá em Joel, que ele derramaria do seu espírito. João batizou com água, mas ele diz aqui que sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois o quê? Desses dias. Então era para que eles aguardassem em Jerusalém. Olha aí o que diz a respeito da ascensão. Porque João, na verdade, batizou com água. Aqui a palavra é baptizo, que é mergulhar, imergir, submergir. Então, batismo dá a ideia de mergulhar. Aqui, veja bem que tanto em água como no Espírito é mergulhar. Na água, a pessoa é mergulhada, é submergida em água. No Espírito Santo também dá-se a ideia que a pessoa é mergulhada no Espírito Santo, é introduzida, é submergida no Espírito Santo. E ele diz que não muito depois destes dias. Esse é o versículo 5. E no versículo 6, antes de Jesus ser assunto ao céu, antes dele subir ali nas nuvens e desaparecer da vista dos apóstolos, dos discípulos que ali estavam reunidos, os discípulos, eles fazem uma pergunta para o Senhor Jesus. Veja aí no versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja que no versículo 3 ele falou coisas concernentes ao reino de Deus. Para quem? Para os apóstolos. Dando a ideia clara que Jesus ele veio estabelecer um reino. Mas na terra? Não. Um reino espiritual. E esse reino espiritual é composto de quê? De pessoas que se submetem à vontade do Senhor. Quando eu saio do domínio do mundo, eu deixo de ser dominado pelo mundo e agora eu passo a ser dominado ou ser servo do Senhor Jesus. Ou eu sou pertencente ao reino das trevas ou ao reino de Deus. Não tem meio termo. E veja bem que aqui no versículo 6, eles estavam preocupados com outro reino, que também é Basileia, poder, realeza, domínio, governo. Mas a quem? Israel. Eles estavam preocupados com o reino de Israel. Por que eles estavam preocupados? Todos nós sabemos que durante a vinda de Jesus, a primeira vinda, quando ele veio aqui e morreu por nós no Calvário, a nação de Israel, ela estava sob o domínio de Roma. Roma é que governava. O Império Romano dominava uma vasta região da Europa e parte da Ásia e também da África, o norte da África. E Israel estava incluso no meio desses povos que
estavam sendo dominados por Roma. E os discípulos, como bons judeus, eles tinham a preocupação em se libertarem do jugo de Roma, já que agora eles estavam fazendo parte do reino de Deus. E com relação ao reino físico de Israel, o que aconteceria com o reino físico da nação de Israel? Eles tinham essa preocupação. Interessante é que Jesus, ele não responde à pergunta dos seus apóstolos e discípulos. Ele não responde à pergunta. Interessante. Ele não diz o tempo, a data específica em que Deus realmente faria isso. Olha o que diz aí o versículo 7. Está na tela. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos, e aqui a palavra tempos é cronos, tempo longo ou curto, é um tempo que eu posso mensurá-lo, eu posso medir esse tempo, ou épocas. Aí é outra palavra grega, que é kairos. Kairos é uma medida exata, mas não é um tempo fixo e definido em que as coisas são conduzidas. Mas, por outro lado, trata-se também de um tempo oportuno em que algo vai acontecer. Ele acontece no tempo oportuno, é o kairos. Pode ver que aí no 2b está assim, ó, tempo oportuno, tempo certo. Então, na onisciência, na sabedoria do Deus eterno, ele já estabeleceu o tempo certo em que o reino de Israel será novamente restaurado. Isso vai acontecer. Veja que em momento algum o Senhor Jesus, ele negou. Ele diz que não compete, olha, não compete, não, a palavra logo no início, não compete, isso não é para vocês saberem o tempo exato que vai acontecer isso. Olha aí, continuando, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E a autoridade e exousia é poder de escolha, liberdade de fazer como se quer. O Pai tem toda a autoridade. O Pai tem todo o poder. E ele estabeleceu o Cronos e o Kairos. O tempo que eu posso medir e o tempo oportuno em que isso vai acontecer. Mas o 8, veja bem qual a ordem do Senhor Jesus. Mas é para que eles ficassem em Jerusalém. Era a ordem do Senhor. Para que eles... Mas qual o motivo que eles deveriam ficar em Jerusalém? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Recebereis poder, olha aí, é dunamis, poder, força, habilidade. Para quê? Para serem, olha aqui, testemunhas, é martus. Martus é testemunha, alguém que presencia algo, alguém que tem uma experiência real com Cristo, que experimentou algo, que presencia algo, e presenciando algo e tendo a experiência real com Cristo, ele pode ser o quê? Um martus, uma testemunha de Cristo. E onde? Em Jerusalém. Pode ver que a igreja, ela se inicia onde? Em Jerusalém, no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos. E começa em Jerusalém, Jerusalém, depois na Judéia, que é a região ali, o entorno de Jerusalém, Samaria, que está um pouquinho ao norte, Samaria, e até os confins da terra.
E impressionante que a palavra confins é uma palavra grega que é escatos, último, no lugar, nos lugares mais distantes. Por isso que escatologia, estudo das últimas coisas em toda a terra. Então, enquanto a igreja não pregar seu evangelho, enquanto a igreja não for testemunha de Jesus em todos os 4 cantos da terra, creio eu que ele não virá buscar a sua igreja. É por isso que nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que ser testemunha. Veja bem, começando por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Versículo 9, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Veja o mais interessante, antes de nós encerrarmos, que eu vou parar aqui no versículo 11, no próximo vídeo eu estarei dando continuidade. Veja que os discípulos e apóstolos que estavam ali no monte, quando Jesus começou a ser elevado às alturas, olha aí, dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas. E veja também que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. De quem? Dos seus discípulos. E eles ficaram com seus olhos fitos no céu. Olha o 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Então, quando Jesus estava subindo, que encobriu, Jesus foi cobrido pelas nuvens, e eles estavam tentando ainda visualizar alguma coisa nos céus, apareceram ao lado deles 2 varões vestidos de branco, 2 anjos. E diz o seguinte no versículo 11, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Faz uma pergunta. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Veja que eles estavam preocupados com o reino físico de Israel. Mas Jesus fala, não fique preocupado com isso, não fique preocupado com o estabelecimento do reino físico à nação de Israel. Se preocupe com uma coisa agora, se preocupem em receber poder para que vocês possam ser minhas testemunhas, começando aqui por Jerusalém, a região aqui da Judéia, Samaria, que está um pouquinho ao norte, e depois até os confins da terra. Quando tudo isso acontecer, aí sim, com certeza eu vou voltar e vou estabelecer o quê? O reino milenial, o reino Israel. Isso está nos profetas, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, vamos dizer assim, as promessas que o Senhor Jesus virá para estabelecer um reinado messiânico. Ele diz aqui que da mesma maneira como ele subiu, ele vai voltar. São promessas fiéis do Senhor. Olha o que diz aí. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Veja que ele subiu visivelmente diante dos olhos dos seus discípulos. E da mesma maneira como visivelmente ele subiu aos céus, este mesmo Jesus que um dia subiu visivelmente, ele virá para estabelecer aqui na terra o seu reino. Aí sim, este reino, quando será estabelecido? É aquilo que nós lemos no início. O tempo e as estações, ou a época, o próprio Pai estabeleceu com seu poder. Decisão do Eterno, o nosso Criador. Que Deus em Cristo o abençoe. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade à meditação no livro do Atos dos Apóstolos. Eu estarei continuando aí no versículo
12. Que Deus em Cristo o abençoe.